deputados. Bom, olha, de uma maneira muito rápida, só para dizer duas palavras de introdução, nós vamos agora nessa parte da tarde, depois da nossa discussão bastante controversa, rica, prolífera, do período da manhã, sobre a crise de democracias, ou crise das democracias, né? A ideia, agora à tarde, seria fazer o gancho, mais especificamente, com a situação brasileira, da qual nós quase não falamos de manhã, a não ser muito en passant, né? Evidentemente, a nova situação brasileira pode ser interpretada como o encerramento de um ciclo político que se iniciou com a democratização a partir de 88, parece ter se concluído agora com a eleição de Jair Bolsonaro, com a qual se abre um ciclo novo que nós ainda estamos tentando entender em que direção vai. Uma série de analistas estão chamando a atenção que nós nos inclinamos mais para uma posição conservadora, para uma posição de direita. O que não quer dizer que não necessariamente, embora também possa acontecer, tenha riscos para a democracia. Desse ponto de vista, a ideia de pensar o lugar de reformas que vêm sendo implementadas é um esforço de entender a conexão entre ações no Parlamento, no Congresso Nacional, para corrigir determinados aspectos que não diz respeito apenas a esta conjuntura, nem a conjuntura de mais conservadorismo, mas diz respeito a problemas de funcionamento do sistema já de algum tempo. Então, é nessa direção que nós vamos fazer essa segunda parte, para o qual eu tenho o prazer, evidentemente, de apresentar a Ana Lúcia Henrique, que é da Câmara dos Deputados, é particularmente do grupo da Câmara que vem há anos fazendo pesquisando, fazendo seminários, publicando. Ela própria tem um doutorado na Universidade de Goiás, né? E, bom, então, agradecendo, como no caso dos outros participantes, obrigado por ter vindo de Brasília para esse fim específico, para participar. E eu quero agradecer também a presença do Fernando Schiller, nosso colega do INSPER, que vem atuando muito ativamente em todo esse debate, essa discussão, seja no debate de interpretação do novo quadro em que está situado o Brasil, seja também na discussão das questões relativas à crise, em que medida estamos, não estamos em crise, tem ou não tem risco. Então, desse ponto de vista, a ideia seria de poder, com essas contribuições, avançar na direção do que fizemos hoje pela manhã. Muito obrigado. Obrigada, professor. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, ao professor Moisés e aos colegas aqui pela oportunidade de estar aqui. Como o professor falou, eu tenho um doutorado na Universidade Federal de Goiás, em Sociologia, e tive um período de doutorado sanduíche em Pittsburgh, com a supervisão do Barry Ames. Eu sou professora e pesquisadora do mestrado profissional do CEFOR, que é o Centro de Formação da Câmara dos Deputados, que também já tinha em longa data uma pós-graduação, e lá eu coordeno um grupo de pesquisa, multipartidarismos e qualidade da democracia. Esse trabalho é parte, né, da pesquisa desse grupo. Está ouvindo bem? Tá certo? Tá. Bom, hoje eu trabalho na coordenação de pesquisa do Centro de Documentação e Informação, e que é até importante, eu gosto muito de falar isso, porque a gente tem um importante trabalho de catalogação, de prover informação não só para o cidadão, pelo o canal direto, mas também, e principalmente, para os acadêmicos. Então, a gente trabalha internamente e para o cidadão, e é só acessar o Fale Conosco da Câmara que a pessoa pode pedir a pesquisa. Em novembro, eu sou servidora da Câmara, efetiva, eu ingressei por concurso para a Secretaria de Comunicação, minha formação inicial é jornalismo. Depois eu trabalhei em várias áreas da área de comunicação, mas depois, em 2009, eu fiz um mestrado do IUPERJ, CEFOR, o professor Moisés foi lá que ele me conheceu, né, na minha banca, e, a partir de então, eu passei 6 anos, quase, na liderança do PDT, como assessora técnica para a reforma política das bancadas da Câmara e do Senado, embora eu estivesse na Câmara. E foi lá que eu comecei a desenvolver essa pesquisa, que passou a ser, né, a minha pesquisa de doutorado.
Em novembro de 2016, eu fui para os Estados Unidos para ser observadora da campanha da Hillary, no Partido Democrata. Estive depois na local, e em maio eu estive nas primárias, e dessa vez eu fiquei como trainee no headquarters do partido, né, em Cuyahoga County, que é em Cleveland. Bom, basicamente, o que eu estou trazendo aqui é um desenvolvimento da minha tese, que foi intitulada Rebeldes com Causa, investigando o multipartidarismo e a fragmentação partidária na Câmara, que foi orientada pela Denise Paiva, na UFG. Está lá no repositório, eu deveria publicar, estou tratando disso, mas vocês vão entender no meio do processo. Por quê? Porque eu terminei em 2015 com a eleição, e, por algum feeling, eu achei que tinha que terminar a legislatura, porque ia consubstanciar o que eu achava que eu tinha achado. Então, eu achei que ficaria melhor esperar mais um pouco. E, infelizmente, muita coisa aconteceu. Infelizmente ou felizmente, né? E esse trabalho, particularmente daqui, é uma atualização do que eu apresentei no Congresso da IPSA, né, que o professor teve a oportunidade de estar lá, em Brisbane, em julho de 2018, do Party Rules Matter for Electoral Integrity, quer dizer, seriam os possíveis efeitos da última edição da reforma política na configuração partidária, né? E aí eu produzi essa atualização que está aí. Eu peço perdão se passou alguma coisa, porque deve ter um monte de termo que ainda está trocado e precisando virar, porque foi muito rápida. Mas é até importante as contribuições, porque eu quero atualizar esse paper. E, como eu disse, não é sempre que a gente tem a oportunidade de dialogar com a literatura, porque a gente fica lá, né, com a mão na massa em Brasília. Às vezes é um pouco difícil de pensar. Bom, e esse trabalho faz parte, né, do grupo de pesquisa, e a gente está tratando aqui a questão da fragmentação inserida no contexto da qualidade da democracia. E como é que eu faço isso? Como eu mencionei antes... Ah, tá. Tá. É porque eu estou segurando o microfone. Ah, então eu passo... Obrigada. Então, toda vez... bom, então, eu faço inserido nesse... porque, muitas vezes, a gente vê na literatura ser tratado na parte da cultura política, né, culturalista ou institucionalista, as duas perspectivas, e eu acho que muitas vezes a gente esquece que a questão da fragmentação vai muito mais além da questão da governabilidade, porque ela atua numa coisa básica para a democracia, que é essa cadeia de responsividade de power, que é o que a gente esquece, que, quando a gente elege, na verdade, a gente está agregando preferência dos cidadãos. Esse, é claro que é um ótimo, né? Em um agregado institucional em que vai lá o sistema eleitoral, e aí a gente pensa muito no sistema eleitoral, mas esquece de outras partes, e que, quando a gente elege um representante, o meu foco é bem no Congresso, por óbvias razões, né, a gente elege um elaborador de políticas públicas. Então, se você tem problema na governabilidade, que a fragmentação vai gerar, pela falta de consenso, e, na verdade, na tese, eu comecei Rebeldes com Causa, foi por isso, porque era visível a falta de consenso crescente dentro da Câmara, em qualquer decisão, né, vai desde pendurar um quadro até um colégio de líderes, porque você começa a ter muita fragmentação, é muito difícil tomar uma decisão. Então, você também vai ter uma perda na qualidade das políticas públicas que vão ser elaboradas e aprovadas e depois postas em prática, porque isso vai ser uma relação, né, entre o Congresso e o Executivo. E, se a relação não é boa, a fragmentação é grande, fica problemático de você passar qualquer coisa. E você, depois, você também não tem uma relação boa com o Executivo, então você tem um problema na implementação disso. Então, é nesse contexto. E, como eu disse, isso adveio de um... Era óbvio que o consenso era muito difícil, quando eu comecei a fazer a tese de doutorado. Bom, quando eu apresentei, né, a tese foi em fevereiro de 2016, foi isso? Foi. A gente tinha, né, a gente terminou na 54ª legislatura, que, como eu disse, eu fiz até a bancada eleita em 2015, 32 partidos, 22 partidos que tinham eleitos em 2014, mas a gente já estava com 32 partidos no CSE, e a gente dizia que a gente tinha um tsunami social, né? E aí eu publiquei, apresentei na IPSA esse artigo que era Be Alert or Be Alarmed, né? Hoje, né, a gente viu o tsunami chegando, e a gente passou a ter 35 partidos, ou seja, só cresceu 26 partidos dentro da Câmara, e isso é um detalhe interessante, porque, na minha tese, eu mostro que, ao contrário do que muitas vezes se fala que a migração ela aumenta a fragmentação, não, ela
teria uma tendência concentradora não fosse a intervenção e a criação dos partidos. Né? Isso está lá bem detalhado. Bom, e a gente teve o que a gente chamou de crise presidencialismo de coalizão. Aliás, os dados dessa tese, primeiro, né, o Jairo Nicolau foi da banca e ele publicou essa parte da fragmentação, e eu tive a felicidade do Abrantes também citar, nesse último livro dele, os dados, particularmente a parte da legislação, né, que eu elaborei dentro da tese. E aí eu diria que a gente está extremamente alarmado, né, com o resultado disso. Né, e aí... E não por acaso é esse tsunami, né, no Rio de Janeiro e tudo. Né? Então, e aí o que a gente se pergunta é o porquê. Né? Bom, e durante todo o trabalho, o que eu desenvolvo é o seguinte, é que é uma questão de a relação dessas bancadas com o dinheiro de campanha. Não é uma questão que a gente foca muito na regra eleitoral. Mas não é só a regra eleitoral. Na verdade, a gente teve regras partidárias e regras internas da Câmara que tinham um balanço, que tinham um equilíbrio, e que foram amplamente desvirtuadas por várias decisões e também por reformas políticas e por projetos aprovados, mas, principalmente, eu digo que o grande detonador dessa crise toda foi com a questão da decisão da cláusula de desempenho, né, a decisão dos tribunais superiores pela inconstitucionalidade do funcionamento parlamentar, né, da cláusula de desempenho ligada ao funcionamento parlamentar. E aqui a gente vê porque, nesse quadro, isso está até 2014, mas eu tenho para mais adiante, você vê a relação entre o fundo partidário, né, que é o azul, como ele dá ele tem uma curva, uma sharp, uma curva ascendente abrupta, e os partidos na Câmara, você sobe também, e os partidos com direito ao fundo, não tanto. Né? Ele vai subir também, mas, proporcionalmente, o problema está ali. Por quê? Porque a alocação do fundo, embora o fundo fosse crescente, a gente vai ver logo em seguida, e ele dá uma subida grande em 2011, e não foi por acaso, também está ligado a uma reforma política, porque foi na época que foi a primeira reforma política que eu acompanhei no PDT, o relator era Henrique Fontana, aliás, foi um grande relatório, um grande relator, foi um projeto muito detalhado, mas que tinha por base o financiamento público de campanhas, e mudar o sistema para proporcional por lista. Então, você já aprovava, você não pode esquecer que o orçamento é aprovado um ano antes, né? Quer dizer, no final do ano. Aí você teve a eleição, você aprova depois da eleição. Né? Então, você ali já sabia, e foi elevado bastante o percentual de fundo, mas, em compensação, o percentual de fundo dos grandes partidos só caiu. Então, a disputa era muito acirrada por esse fundo, aí o fundo, né, partidário. Você vê aqui, né, esse gráfico está super pequeno, mas você vai vendo que, de 94, né, a partir de quando eu analiso, de 94, onde você tem eu analiso a legislatura, eu trabalho com legislatura, então é a legislatura que, na verdade, é votada a lei dos partidos, porque eu me debruço sobre a lei dos partidos e não sobre a lei das eleições, e o quanto que você tem o número de partidos na Câmara, os partidos nas eleições, ali está o índice de fragmentação, né, o FFNS, a porcentagem de assento dos maiores e a porcentagem de fundo. Vocês vejam que a porcentagem de assento dos maiores, primeiro, ela até sobe. Na primeira legislatura, após a aprovação da lei, você tem uma melhoria da fragmentação e a porcentagem da bancada do partido. E o fundo também, a percentagem, não estou falando o valor. Mas, quando você cai, depois você sai de 55% para 35%. E nunca mais, você sempre teve 30% dos maiores partidos, né, por aí. Aqui você vê, é nítido, eu gosto de ver o gráfico, você vê tão nitidamente quanto que esse fundo subiu. Né? E era evidente que essa disputa, eu acho assim que pouco se percebeu que a disputa estava lá dentro. Só se começou a se perceber isso na 54ª, quando você teve a criação de partidos por migração. A disputa, como eu dizia, quanto vale um deputado, né? Quanto vale um deputado no sentido de quanto é que ele vale em fundo, era muito grande. E não era só a questão do deputado, era uma questão justamente do funcionalismo parlamentar, que foi uma inovação dessa Constituição, importantíssima, porque o partido ele é muito forte, né, dentro da Câmara, e que estava condicionado a ele ter cargos, estrutura de liderança. No regimento, o líder faz muita diferença em você aprovar uma votação, quantos líderes você tem, quantos vice-líderes você tem, e isso tudo está ligado com o que é
né, agente com condição de funcionamento parlamentar, mas nada mais é do que a liderança, né, basicamente. Bom, e ali você vê claramente, né, a subida. E depois de 2014, quer dizer, quando você começa essa última legislatura, que foi justamente depois, e é por isso que eu quis esperar, depois, né, na bancada eleita, você vê como ele continua subindo. E deu uma subida muito grande. Bom, ele sobe, professor, peraí. Ele sobe aqui. Desculpa, eu vou levantar. Eu tenho um problema de falar sentado, que é horrível, né? Aqui. Ele, em 2011, é aí que ele começa a subida. Isso. Que é uma diferença grande aqui. E aí, depois, aqui, ó, na outra, isso aqui é o começo da 54ª e ali o 55ª. Quer dizer, você vê nitidamente, né, que isso era aprovado, é aprovado pelo Congresso. Quer dizer, bom, então você está falando que, nesse ano, de 780 milhões, e, no caso da eleição, foi aprovado mais 1,7, que aí a gente vai chegar na reforma da agora, né, bi para o fundo de campanha. Que aí isso foi esse resultado dessa reforma. Está falando de 2,5 bi de orçamento. Bom, aqui você vê o que eu falo que é o resultado disso na fragmentação. Aí eu tenho que levantar. Dá para falar levantando? Não, mas é porque se eu levantar não sai, não é isso? Então, perdão. Então eu tenho que ficar sentado. Então vamos lá. Ó. Não, mas aí atrapalha, né? Porque tem um... porque aí não sai, né? Acho que eles têm que... É porque eu realmente tenho dificuldade de falar sentado, professor, não é um problema. Um problema de... Aqui. Você está vendo que aqui foi onde foi aprovada, né, a lei dos partidos, nessa legislatura aqui, certo? Que começa de 95. Né? E aí você vai ter os efeitos nessa outra aqui. Isso aqui é o ano da eleição. Né? A princípio, cai. Porque eu falo que a lei, ela teve uma... E também teve a lei dos partidos, a lei das eleições, a primeira lei das eleições da gente. Né? Mas eu falo que porque ela tinha um mecanismo de freios e contrapesos muito interessante, eu vou citar ali na frente. Aqui você vai ver que ela cai, depois ela sobe. Ixi. Ela sobe, né? Sobe, mas sobe, vamos dizer, sobe, né? Devagar, vamos dizer assim. Não tão devagar, a gente já estava batendo o recorde de fragmentação, mas não tanto. Aí aqui, você vê que em 2010, para 2014, é o quê? A criação dos partidos por migração, o que eu falo, criação por partido sem eleição. Né? Porque o partido, o deputado não é eleito por algum partido, ele é eleito por outro partido e passa a compor a bancada, quer dizer, uma coisa assim, eu até levei esse artigo para a integridade eleitoral. Qual é a integridade eleitoral? Se você elege por um partido, num sistema proporcional, que é partidário, e ele passa para outro, quer dizer, há questionamentos, né? Certo? E aqui ele sobe, e aqui de novo, quer dizer, eu tinha parado aqui, né? Mas o céu é o limite. Né? Então, continua. Bom, aí, oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Bom, aí você vai ver que não é um problema de aumento de partido eleitoral, nem de candidato, porque a curva não se relaciona. Inclusive, no começo, você tem até uma estabilidade do número de partidos eleitorais, isso aí é só Câmara, né? E candidatos. Né? Mas aí você vê que nessa eleição, de novo, bom, primeiro, ali, na de 2014, né, você começa a ter os partidos, né, você já tem os partidos por migração, e agora? Então, você vê que é nítido que o que aumentou assustadoramente, foi quando você passou a ter esse partido criado dentro do Congresso. E por quê, gente? Ele não foi criado por acaso, não foi assim, tipo, vamos criar. Né? Não. Existe uma série, isso é o que eu defendo na tese, existe uma série de antecedentes que não foram observados. Tipo, você teve ali, na 52ª, você teve a criação do PSOL, né, que ele sai do PT, então ele tinha 0 e passou a ter 5. Ele foi um partido também criado dentro do Congresso. Né? E ele já estava operando dentro. No final, na verdade, ele é criado oficialmente no final, mas ele já operava. Né? E nessa mesma legislatura foi eleito o PSC, com um deputado só. E aí ele teve 13 por migração. O que aconteceu? O PSOL, como era forte politicamente, ele conseguiu ter o que a gente chama de
prerrogativas, né, que seria a prerrogativa de funcionamento parlamentar, ele passa a ter uma liderança, né, que você só poderia ter, a princípio, com 5, né, que seria 10% no regimento. Já estamos esquecendo aí a cláusula de barreira, porque ela tinha sido já várias vezes, né, questionada, mas... Então, isso passa a ser o líder, as prerrogativas de líderes, o staff, né, o espaço físico, além, né, do acesso ao fundo proporcional. Né? Então, isso aí já... Eu digo que esse foi o primeiro que, na época, ninguém prestou atenção, mas depois você tinha um precedente de ter criado um partido lá dentro já. Já teve o fim da cláusula em 2006, que eu digo que essa foi realmente a detonadora, porque não era a cláusula de desempenho. O mecanismo era muito interessante, era assim, você passa a ter acesso ao fundo parlamentar. Você só tem acesso ao fundo parlamentar se você cumprir essas prerrogativas. O acesso ao fundo e o airtime, o tempo de televisão. Proporcional, mas você tinha o geral. E, no começo, ele era 1% e 99%, ou seja, você tinha uma cláusula, que era até maior do que a da agora, né, era 5%, mas você tinha um equilíbrio que o fundo era menor. Você tinha que a lei dos partidos, ela trouxe, você criar partido ficou mais fácil, embora o Jairo ache que não, quer dizer, a controvérsia, mas eu acho que ficou mais fácil. Ficou mais fácil, mas, em compensação, você também não tinha aquele partido provisório. Quer dizer, tudo tinha um freio e contrapeso. Eu não sei, eu sou fã da lei dos partidos e a Constituição é original. Eu acho que tinha um equilíbrio muito grande. Depois... Professor, uma dúvida. Na cláusula de barreira que o Supremo derrubou, que é 5%, ela era essa cláusula no mesmo modelo de... A pergunta é um detalhe. Quer dizer, na cláusula que o Supremo derrubou, o parlamentar tinha direito, de, mesmo não fazendo a cláusula, de assumir o mandato? Não tinha problema. Ele podia continuar. Não era Sim. cláusula de barreira, mas era só desempenho. Era uma cláusula de desempenho. Quer dizer, mas ele podia permanecer como Sim. deputado, digamos assim, sem partido, ou migrar para alguma outra legenda? Poderia ficar com o partido. Poderia ficar com o partido. Avulso. Não perdeu o mandato. Ele poderia ficar com o partido e trabalhar como bloco, por exemplo. Como bloco. Sim. Porque ele pode trabalhar na Câmara como um bloco. Entendeu? Então, ele poderia. E isso eu falo lá, né, inclusive, a gente coloca lá o regimento interno, tudo isso. Então, não era uma cláusula como... Né, isso é uma dúvida interessante você colocar, porque não era assim como na época do regime militar, e esse eu analiso também lá, né, a legislação anterior, que você realmente deixava de ter o partido. Não, você não deixa de ter o partido. A ideia do legislador original era muito interessante, era justamente fomentar o quê? O consenso. Que as pessoas fundissem, que você, no princípio, você está represado, você está numa ditadura. Aí você abre, você deixa partido provisório, deixa um monte de coisa. Ok. Tanto, né, que a Constituição ela fala em vários, o partido como organização, o partido deixa de ser um tipo de autarquia, né, como ele era na questão no regime militar. Justamente a ideia era essa. Vamos criar os partidos, mas depois vamos fundir, vamos ter consenso. Certo? Então, o mecanismo era muito interessante. Eu falo que é um mecanismo de carrots e não sticks, né, como você fala na literatura. Ele não punia. Ele tinha um balanço natural. Aí você teve a infidelidade e deu a infidelidade, ou seja, mandato proporcional você não pode migrar. Você já tinha uma migração alta como uma forma de você... Porque a migração, gente, tem dois lados, como tudo. Né? A gente vê muito como cientista político, você vê muito, mas ele foi eleito por um partido... Mas, em algum momento da vida, ele vai ter que sair. Se ele não for, se ele não for atendido pelo partido. Né? Então, ele vai procurar as melhores chances. E o que acontecia? Mas você passou a ter... Aí você teve a justa causa, né? Que era aquela questão de ideológica, ou você poderia ir para partido criado, fundido e tal. Isso tudo foi antes. Você perceba que não foi. Foi na 52ª e 53ª. E por que não se criou partido? Aí a gente vai ver. Você tinha o fundo, que era de 1%, e aí, por isso que eu digo que tudo veio do fim da cláusula. Porque, com o fim da cláusula, você teve... Né, está lá tudo escrito, mas os detalhes não vou lembrar de cabeça, mas você teve resoluções provisórias, teve uma que chegou a quase 50% para todos os partidos. Quer dizer, e aí o Supremo, vendo, inclusive você vê isso na análise, quando você vê a análise do percentual de fundo dos partidos lá, que está na tese ano a ano, você vê nitidamente essa distribuição, como mudou. E aí o que acontece?
o Supremo decide que é 5,95%, e aí a Câmara passa a lei em 2007, 5,95%. Mas a grande sacada, por que não foi criado o partido antes, é porque faltava, né? Eu falo isso, eu explico todo do efeito PSD, foi o PSD que sacou a coisa, é que você tinha aquela dúvida, vem cá, mas eu posso migrar e eu não perco o mandato, para um partido que foi criado. Certo, mas até quanto da criação desse partido? Porque eu estou pulando no escuro. Eu estou largando a minha filiação e estou pulando para uma agremiação que ainda não foi criada. Eu posso estar lá nos fundadores, eu posso ser acusado de infidelidade porque eu estou lá nos fundadores. Porque, se eu estou nos fundadores, eu tenho que sair do meu. Você entendeu a coisa? Então, quando foi decidido que você podia, a partir do deferimento, você teve aquela janela de 30 dias, que foi, né, que todo mundo lembra do PSD, aí é que você abriu a brecha. Ele podia migrar do deferimento, só que se ele, por exemplo, ele estava fundando um partido, tá? Ou ele estava indo para o partido, qual era esse prazo que ele podia migrar sem perder o mandato? Porque, na verdade, professor, todo mundo pode migrar. Antes dessa decisão do Supremo, mais ainda da infidelidade, porque você pode migrar, é uma questão do partido. O partido pode te tirar o mandato ou não. Essa decisão do Supremo, na verdade, ela deu mais poder para o partido. Tipo, olha, está aqui uma decisão que, se o teu deputado trocar de sigla, você pode tirar o mandato dele, você está embasado. Mas ele podia migrar, ele podia, se o partido não quisesse tirar o mandato, por isso que você sempre tem. Você sempre vai ver, se você analisar a bancada diariamente, você vai ver que tem lá 100 partidos, porque ele está trocando, né? Entendeu? Então, isso sempre teve. Mas ali, o que aconteceu? Você tinha que ter um período de quanto tempo que ele podia sair do partido dele e ir para o outro. Qual era o prazo para ele não perder o mandato? Aí foi decidido que era 30 dias. Foi aquela janela do PSD, foi muito falada, né? Então, foi ali. Isso foi em 2011. Foi quando? Foi justamente quando você teve o início da 54ª legislatura. Você estava no auge da reforma política, né, do Fontana, e eu me lembro que essa foi a efetiva reforma política que houve. Não estava no relatório. Ela estava acontecendo por fora. E ela foi evidente na configuração. Enquanto eles estavam discutindo lá, a outra estava acontecendo. Né? Porque você mudou a configuração partidária completamente. Né? Então, você teve 5 partidos criados, foram ao todo 7. Né? Foram 5 partidos criados por migração entre as duas. Você vai ter 3 na segunda, mais 2 por migração. Quando eu digo por migração, é porque ele não tinha bancada. Né? Ele já começa com bancada. Né? E na outra você vai ter 2, e no outro você vai ter 3 com bancada. Porque você vai ter o PSD, o PEN, o PROS, você vai ter 4 na outra. O PROS, o PSD, o Solidariedade, o PEN e o PROS. São 4 na primeira e 2 na segunda. Na verdade, ali são 6 nas duas. Desculpe. Vai dar 7, 8. É isso, se não me engano. Toda vez eu confundo, mas quando eu lembro dos nomes, eu lembro. Bom, então, esses partidos... Bom, aqui eu analiso, isso aí é um gráfico enorme, eu defidi porque eu falo que a fragmentação intramuros, o Jairo fala intertermo, se não me engano, mas é o seguinte, eu peguei esses índices de fragmentação, né, o HH, que vai medir um índice de mercado, né, o F, que é o de fragmentação, né, como o Jairo, eu falo, a probabilidade de você chegando no plenário, pegar 2 deputados e eles serem de 2 partidos diferentes, e o N, que é o mais usado, que é o do Gallagher. Né? Então, aqui você tem essa legislatura que é antes da lei dos partidos, quando foi votada a lei dos partidos, né? E a lei das eleições também. Depois você vai ter, na eleição, então você vê aqui que, na verdade, na primeira ele desce, a fragmentação desce. Ou seja, você tinha migração, mas é meio natural, era um movimento centrípeto, quer dizer, os deputados iam procurar o quê? Os partidos que tinham mais recursos, mais oportunidades. Então, na verdade, a migração era para concentrar, e não para desconcentrar. Né? E, na segunda, você vai ter aqui você vai ter a bancada eleita. Né? Vamos lá. 98. Acho que isso aí não está sinalizando, hein?
Eu estou vendo daqui, mas não dá para vocês verem, né? Bom, 98, bancada eleita, que sempre será bancada eleita, né? Certo? Aí você tem na bancada eleita 18 partidos, uma fragmentação de 7,1. Aí você termina com 7,6. Né? Na verdade, ela baixa, ela vai baixando, depois ela sobe um pouquinho, até ali normal. Ela está variando, mas está variando dentro de uma normalidade. Depois, em 2002, você vai ter os eleitos, mas vocês veem aqui que aí, ó, a diferença é 7,6 para 8,4. Ali de 98 para a bancada eleita é muito pequena, o aumento da fragmentação. Né? Aqui em 2006, ainda dentro da normalidade, aí em 2010 é que começa. Aí você passa a ter o recorde de 11, né? E agora você vai ter o recorde de 16. E isso aí é bancada eleita, gente. Eu trabalho sempre com bancada eleita da Câmara, né? Não é um número do TSE. Né? Quando isso aqui também é uma coisa importante. Eu trabalho aqui, é a bancada da primeira sessão deliberativa da sessão legislativa. E eu estou tentando fazer isso agora com o Senado. Por quê? Porque aí a bancada, vamos começar a trabalhar, qual é a bancada? Já está com o bloco formado, já está tudo formadinho. Aí você sabe, né, melhor essa fragmentação. Então, eu peço exatamente a bancada da primeira sessão deliberativa da sessão legislativa. Bom, então, com isso, eu dividi em 3 fases, né, essa nossa trajetória de fragmentação, né, da configuração partidária. A primeira fase, pós-lei dos partidos, você tem uma fragmentação que cai, depois ela sobe moderadamente. Na segunda fase, você vai ter, né, o pessoal PHS, o fim da cláusula, justa causa, o aumento da distribuição. E, na terceira fase, você vai ter os partidos por migração. E a janela de imigração, efeito PSD. Bom, e aí o que eu me pergunto é se agora a gente está começando uma quarta fase. Né? E essa é a pergunta que eu vou fazer no final. Mas por quê? Porque eu vejo, né, e isso foi uma coisa, né, que eu apresentei lá na IPSA, que, por um acaso, antes da agora sair que a bancada do Senado realmente teve um aumento de fragmentação absurdo, o que derruba por terra de que é o sistema eleitoral que está causando isso, eu acho que não é questão eleitoral. É uma questão interna, legislação partidária, legislação interna e, né, uma série de intervenções nessa legislação. Né? E não é só uma questão, porque eu acho que, assim, que se não seria um aumento dos partidos, você teria um aumento também lá dentro. Não é sempre assim. Bom, porque você está contaminando o Senado Federal. Você vai ver, depois eu vou mostrar, a fragmentação no Senado só foi subindo e agora também. E lá o sistema, não precisa explicar aqui, que é majoritário. Certo? Então, não deveria. Bom, a alta regulação do TSE. Bom, quem acompanhou essa reforma política, eu vou ser sincero, eu até já falo de cara, se houver alguma pergunta que eu tenha dúvida, eu levo e pergunto, porque várias perguntas eu pergunto aos colegas para ver como é que ficou, se realmente foi assim, assado, porque é muita, quem abrir a lei vai ver que é uma em cima da outra, uma resolução em cima da outra, está muito complicado. Então, há detalhes que às vezes passam. Uma fragmentação sem limites, realmente ela é sem limites. Eu estou muito curiosa para ver como é que vai ser a bancada da primeira sessão legislativa. É o que eu estou esperando da primeira sessão deliberativa, de ambas as casas. Né? E a do Senado, a gente tem um diário da presidência, lá, que é onde você vê. É interessante a publicação. Ana, tem tudo. Você diz sem limite em que sentido? Porque ela só cresce, professor. E não adianta. Porque cada vez que você tem um mecanismo... O mecanismo de contenção, na verdade, a meu ver, teria que ser assim. Não adianta você simplesmente... Eu acho que a gente, no Brasil, tem uma mania de, não, vamos criar uma lei para vedar isso. Eu sempre falo, até falei lá naquele seminário, o seguinte... tem muita corrupção, o problema é a corrupção das empresas no financiamento de campanhas. Então, vamos cancelar, vamos vedar o financiamento por pessoa jurídica. Eu, como dona de casa, seria o seguinte, o ralo do banheiro entupiu, cimenta. Por que você não desentope? Você vai continuar tendo alagamento lá. E é o que está acontecendo. Né? Porque você veda de um lado... Aquele negócio, vazamento, né? A água vai procurar algum lugar. Então, você tem que ter mecanismo de quê? De que eu falo de carrots, né? Você tem que ter incentivo para o cara fazer diferente. Não adianta você só legislar assim. Até porque às vezes não é cumprido. Né? Então, não adianta, você vai ficar lei em cima de lei. Bom, ingovernabilidade, porque, é claro, é isso que eu acho que o grande problema que a gente está vendo é esse. Cada vez fica mais difícil você tomar qualquer decisão, você coordenar uma bancada.
Por isso é que eu acho que a gente vai precisar de deputados e de senadores experientes para fazer esse trabalho, porque é muito partido, e agora no Senado também. Né? É uma necessária extrema habilidade de lidar com o Congresso. E a gente sabe que um dos problemas que houve na questão do impeachment já havia uma grande dificuldade de lidar com o Congresso, mesmo antes. Né? No começo do governo Dilma, tive vários problemas. Então, realmente, não lidar com o Congresso vai gerar muitos problemas. Né? Sempre. E essa paralisia que a gente está. Né? Que é o que a gente estava conversando. Questão, por exemplo, a gente está com um país meio parado. Né? Vamos ver. Bom, como sempre, quando a gente tem as crises, né? Quando a gente tem um monte de problemas, a gente estava com aquele tsunami de gente na rua, uma série de problemas, uma eleição problemática, com uma margem muito pequena, você vai ter uma reforma política. Aliás, todo o Congresso tem uma reforma política. A gente vai ter uma agora. Né? Se Deus quiser, vai ter outra. Bom, e que, na verdade, é uma reforma eleitoral, mas o que acontece? Esse último Congresso foram duas, né, que aconteceram. A primeira foi em 2015, que o presidente era o Eduardo Cunha, que está preso. E foi sancionada pela Dilma, que foi impeachment. Né? Então, por aí você já dá para ver que foi problemática, foi uma reforma política extremamente tensa e problemática, com intervenção dos tribunais superiores o tempo inteiro, em um clima horrível. Então, só dá problema. Né? Lei aprovada assim, só dá problema. Bom, na segunda, para a gente ver a dimensão da crise. Né? Em 2007, você teve elaborada por um Congresso com 5% de apoio, assinada por um presidente que tinha 3%. Né? E que o Temer passou o mandato inteiro, né, quase que subjúdice. Né? Quer dizer, uma eleição que só foi validada muito depois. Quer dizer, não é fácil. Você decidir alguma coisa num ambiente desse é problemático. É tudo decidido assim, muito, né, assodadamente, muito problematicamente. Bom, inclusive, foi claro, né, se você abrir, eu mostro no paper, a quantidade de azul que está lá. Quer dizer, vetou, não, o Congresso derrubou o veto, não volta, não, o Supremo decidiu. Quer dizer, é incrível. Bom, você teve, essa da 50ª, você teve várias medidas, como, claro, qual era o problema da eleição? Corrupção, financiamento, campanha muito cara, financiamento de campanha. Então, o que você vai passar? Vamos reduzir o tempo de campanha. E foi um teste em 2006. Quer dizer, isso reduz o custo, mas, compensação, você cria uma grande vantagem, né, para os incumbents. Né? E a gente viu em 2016 e em 2018 não foi tanto, mas era para ser, né, por outros motivos. Bom, você teve a redução do tempo de campanha, você teve uma janela de 30 dias antes do prazo de filiação de 6 meses, ok. Isso aí foi uma forma de você liberar a panela de pressão que criou com aquele monte, né, de partido lá dentro. E, antes da eleição, você tinha que ter, em algum momento, você ter essa janela, virou uma janela permanente, que era isso. Bom, eu acho até, sinceramente, essa janela viável. Você tem 30 dias antes da eleição daquele cargo, você pode trocar. Porque também o cara tem que ter uma opção de procurar um partido que lhe dê condição. Às vezes ele está sem condição naquele partido. Né? E eu acho até isso aí uma que, se essa regulasse, tudo bem. Porque essa aí vai acontecer a cada 4 anos para cada mandato. Né? Porque a janela é para aquela eleição. E o prazo de filiação caiu para 6 meses. Bom, esse quociente eleitoral individual, que foi muito pouco visto, assim como a distribuição das sobras, que é 10% do Estado, que, na verdade, impediu que se tivesse, né, uma concentração maior do partido dos mais votados. E você teve essa DIN, que foi a questão o principal tema foi o quê? Fim do financiamento de pessoa jurídica. Né? Então, era óbvio que a questão do financiamento, como é que ia ser, era o grande problema. E foi permitido o autofinanciamento até o limite de cargo. Isso foi um grande problema, porque, primeiro, o Congresso queria 10%, aí acabou ficando, aí vocês vão ver que em 2007 os tribunais superiores interviram. Bom, ficou até o limite do cargo. Aí, em 2016, teve uma série de candidaturas, né, com candidaturas com mais recursos, altos recursos, como é que isso deu problema. Então, pessoa física, você podia doar até 10% da renda, então era para ser o do autofinanciamento mesmo, mas aí foi liberado. Bom,
aí você teve essa emenda constitucional que, na verdade, fez o quê? Ela fez uma janela para a troca de partido logo após a promulgação. Essa, na verdade, foi a válvula de escape imediata. A outra era para ser uma estável, né? Ela foi para essa. Em 2017, você, de novo, bom, passou, teve todos esses acontecimentos, né? A prisão do Eduardo Cunha, o impeachment, depois você teve prisão de Lula, teve uma série de problemas, né? Então, você teve essa outra edição da reforma política, né? Também que tentando tratar as mesmas coisas, mas que acabou tratando dos limites em disposições transitórias. Ou seja, eles foram votados para 2018, o que quer dizer que, se a gente quiser ter limites, a gente vai ter que votar de novo. O autofinanciamento de 10%, o Executivo, que foi uma briga, né? O Congresso aprovou com o teto de 10%, aí o Temer vetou, aí o Congresso derrubou o veto, e aí o TSE pegou e falou assim, não, tem que ser como, né? Tem que ser o céu e o limite. E ficou. E aí era para favorecer os mais ricos, né? Quer dizer, essa eleição foi realmente teve uma série de coisas, mas era isso. Quem tinha recursos podia financiar até o teto do limite do cargo. É que nem sempre funcionou, né? No final das contas, essas eleições foram um grande teste, né, de que a gente cria teorias e tal, mas que nem sempre funciona, porque nesse caso não funcionou, na outra tinha funcionado. E para adicionar o fundo de campanha. Além do fundo partidário, que pode ser usado nas campanhas, você passou a ter esse fundo de campanha. E como é que era? E na Constituição, uma cláusula de desempenho, agora na Constituição, não mais na lei dos partidos, como forma de você vedar a intervenção do TSE, só que, a meu ver, essa cláusula de desempenho não ficou boa, né? Ela é até mais baixa, mas, pelo que está escrito ali, eu não sei como eles vão, sinceramente, deliberar no final, porque nas outras a gente percebe que houve uma série de intervenções do Supremo, uma série você tem a questão da legislação interna da Câmara, porque como tinha o funcionamento parlamentar, a Câmara poderia dizer assim, não, eu quero, que a minha lei diz que, a partir de 5 deputados, eu posso ter liderança. Então, é isso, né? Agora, não. Então, quem não passa dessa cláusula, esse 3, ela tem um prazo, isso aí é o prazo máximo, né? Ela começou agora, são em 3 eleições, se não me engano, e ela, quem não tem acesso ao fundo, nem à propaganda eleitoral, porque a propaganda partidária acabou, né? Então, realmente, o partido pequeno, aí você vai cair num outro negócio, né? Se você tem um partido realmente ideológico, como é que você vai fazer? Você não vai ter fundo. Eu não sei como é que... Sinceramente, eu não sei. Não sei como é que vai ser. Bom, o fim das coligações para 2020. E o financiamento público de campanha desse jeito. Bom, um detalhe também da cláusula de desempenho é que quem não alcançar pode migrar para o partido novo. Tudo bem, ele não perde o mandato, mas ele também não leva o fundo. Isso aí, gente, é uma regra que já está na Câmara, reiteradas vezes foi passado, logo depois do efeito PSD, que você não poderia levar o fundo. Mas os tribunais superiores dizem que pode, que você está violando a liberdade dos partidos. Então, eu não sei como é que vai ser, sinceramente, porque se eles entrarem, se eles vão ter novamente ou não, agora é emenda constitucional. Tudo bem, mas... Né, está lá, eles podem dizer que você está... É uma cláusula que não poderia estar na Constituição, né, porque está violando. Bom, 2% para todos os partidos, o fundo de campanha, ou seja, então você só teria isso. O Partido Novo, teoricamente, porque ele tem acesso a esse fundo, ele não tem acesso a outro fundo. Que a cláusula de desempenho está vedando o fundo partidário e não esse. Bom, então, o Partido Novo ele teria 2%, 35% deputado, 48% proporcional à bancada, 35% se ele tivesse, né, pelo menos um deputado, 48% proporcional à bancada, e uma inovação que eu falo, que é uma jabuticaba, porque, sinceramente, eu perguntei nos congressos que eu fui se alguém tinha visto alguma coisa proporcional à bancada do Senado. Eu nunca vi, mas foi aprovado. E, quando eu vi isso, que foi quando eu apresentei o trabalho no Congresso da IPSA, me preocupou, porque um fundo de campanha, que, na verdade, estava até mais alto da alocação anual, atrelado à bancada do Senado, será que a gente não vai ter o mesmo movimento de criação de partido no Senado? Porque no Senado não é vedada a migração, porque a eleição não é proporcional.
Então, o detentor do cargo, teoricamente, tem mandato. O mandato é dele, não é do partido. Então, como é que vai ficar? Isso, quando eu vi, imediatamente me preocupou. A distribuição. Desculpe. A distribuição ficou em 37% para os maiores partidos. É mais ou menos sempre essa percentagem. Bom, o MDB, né, ficou PT 13, 12, PSD, você vai ver que vai dar aquele percentual mesmo do fundo partidário. Né? Bom, por que isso me preocupou? Até então, eu só tinha a bancada da primeira sessão, né, porque eu não tinha a bancada da eleição. Então, eu peguei a bancada da primeira sessão deliberativa de cada casa e medi a fragmentação. Você vê que ela está, na Câmara, é o amarelinho e verdinho é o Senado. Você vê que na Câmara o assento está maior, e aí, em 2015, a primeira sessão, a diferença para o Senado era absurda. Né? Você vai ter, ali foram eleitos, era um senador, você tem que ver também que no Senado vai ter um senador. Para evitar essa distorção, eu faço o cálculo da fragmentação só da bancada eleita, quando é de eleição, e aqui da bancada toda, porque aí é a casa inteira. Deu para entender? Não. Aqui eu estou fazendo a fragmentação da bancada inteira do Senado. Não tem 1/3 e 2/3. Né? E aqui, justamente para eu tirar a contaminação do que seria um efeito interno, para ser só o efeito do sistema eleitoral ou da eleição, eu pego aqui na bancada eleita só os senadores eleitos. Né? Então, aqui você está pegando o resultado da eleição. Aqui é TSE. Bom, o que você vai ter aqui, gente? Você vai ver que está muito próximo. A bancada dessa eleição, a fragmentação ficou muito próxima. Ela subiu absurdamente no Senado, em relação à bancada, né, que a eleição trouxe, e mostrando, eu não sei, mostrou um movimento assim muito grande dessa eleição. E, por coincidência ou não, foi a primeira eleição que você teve um fundo atrelado à bancada do Senado. Quer dizer, eu não posso afirmar que foi por isso. Há vários fatores, mas acho assim, no mínimo você tem um problema de pesquisa interessante. Né? Inclusive, no paper eu falo, será que foi a questão da cota de financiamento para mulheres, né? Porque também foi outra confusão, né? Porque foi aprovado primeiro na primeira... você tinha simplesmente que você, na primeira reforma, você poderia usar aquele fundo que era para a educação nas campanhas, aí foi feita uma consulta ao TSE, ao Supremo, por um grupo de parlamentares, né, de mulheres, e aí conseguiram que fosse 30% para a eleição, só que a cota, gente, é só para o cargo proporcional. E isso não ficou claro, e era no mínimo. Então, o que a gente viu nessa eleição? Não por acaso, tudo quando o mundo tinha, de majoritário tinha vice-mulher. Por que isso aconteceu? Aconteceu que o Senado, que tem um outro trabalho que eu faço, que mostra, a Câmara, você aumentou, o número de candidatas foi, pela primeira vez, acima de 30%, e você teve uma bancada de 15%. Né? Mas, no Senado, curiosamente, sempre a bancada foi maior, proporcionalmente, de mulheres eleitas. Mostrando que, quando a mulher era bem financiada, tinha o apoio do partido, principalmente nas eleições em que era, né, 1/3. Né? Por quê? Escolheu, financiou, ela vai ter um resultado bom. Mostrando que o problema era um problema de seleção e de financiamento. O que aconteceu? Justamente caiu no Senado, caiu o percentual de mulheres que acabaram sendo eleitas, né? Porque muitas senadoras importantes acabaram virando, né, nomes importantes, foram ser vice nas candidaturas majoritárias. E, para quem quiser entender um pouco mais da confusão, porque eu ainda estou querendo entender mais, tem 2 resoluções, pelo menos, do TSE, e mais a decisão do Supremo. Então, assim, tem que ver o detalhe por que ficou isso em cima de outro. Mas, conversando, né, com os colegas, realmente gerou uma dúvida muito grande com relação a como é que esses recursos poderiam ser usados. Não por acaso, o TSE editou uma no dia 1 de agosto, né, estava na véspera já da começo da campanha. Né? Então, assim... E o que eu digo? Bom, vou repetir, a questão é o seguinte, a gente tinha, na nossa Constituição, ela tinha um balanço, ela tinha um equilíbrio, ela tinha uma série bom, você tinha um sistema proporcional, você garantia a liberdade de associação, você tem 6 artigos falando em liberdade de associação.
Não por acaso você teve, né, o povo nas ruas, os partidos, proibição da candidatura avulsa, mas você tinha autonomia e o partido como organização social, né, não mais como quase um braço do Estado. E você tinha um funcionamento parlamentar que condicionava o acesso ao fundo da propaganda, mas não vedava o partido. Na verdade, a ideia era que ele realmente se associasse, né, e ele era implantado em 10 anos. Se não fosse ser o tempo inteiro, e aí na tese você vê exatamente o que acontece em cada fim de legislatura, e como aquilo afeta da fragmentação, a gente estaria muito bem. Eu acredito que, se não tivesse sido mudado esse monte de alteração que a gente teve, a gente estaria muito bem. A gente não estaria na crise que a gente está, não. Pelo menos em termos de Congresso, não. Bom, e você tinha o fundo partidário, que era 1,99. Então, você tinha uma... A Constituição, ela dava liberdade, e a lei dos partidos ela seguiu, tanto que a primeira lei é super enxuta, ela tem 5 artigos, se não me engano, o projeto da lei. O projeto da lei tinha 5 artigos. Quer dizer, então, por quê? Porque ela fomentava o consenso, que era a ideia, né? Vamos fundir, vamos conversar, vamos, né, criar, na verdade, você estava criando, né, um país novo, né? Em 30 anos, Raquel, eu estava certa, era 3.700 emendas. As colegas lá da Corp fizeram, atendendo uma demanda, um levantamento para os 30 anos da Constituição. Quantas emendas da nossa Constituição? Tentativas de mudança da Constituição. 3.700. Faça a conta em 30 anos, quanto é que dá? E quase 100 foram aprovadas. Na lei dos partidos, aqui por cima, só você olhando lá as alterações assim que estão expressas. 22 alterações, desculpem, resoluções, e 11 resoluções. É muita coisa. A lei dos partidos é de 96, não é isso? Bom, essa questão da autonomias e limites sempre foi uma grande batata quente entre os tribunais superiores e o Congresso. Isso todo mundo sabe. Porque qual era o limite, qual era a legislação original? O Congresso vai estabelecer os limites da eleição. Se ele não estabeleceu, o TSE estabelece. Como o Congresso não estabelecia, o TSE ia lá e estabelecia. Então, ficou assim, né? E, sinceramente, é o que eu já começado. Eu, sinceramente, terminei o Congresso da IPSA com essa pergunta. Sinceramente, eu não sei, porque eu não vejo. Quando eu vejo assim, fragmentação, o limite, por quê? Todo mundo está falando assim, mas os deputados eles vão migrar para as bancadas maiores. Sim, mas o que me diz que não vai continuar, né, essa criação de partidos, e você não vai continuar criando um mecanismo de que você... Porque sem o financiamento... Tudo bem que agora você teve essa questão de você poder ter um financiamento diferente, mas... sem o financiamento, você vai procurar recurso, não vai ter jeito. O recurso é público, e ele está atrelado à bancada. Estou acabando. Tá? Então, a pergunta que eu estou concluindo, professor, é exatamente essa. Estamos entrando na 4ª fase, ou não, e, no mínimo, isso é interessante para o problema de pesquisa, né, do que a gente vem por aqui. Eu quero agradecer e colocar à disposição para perguntas, ou que eu não puder responder agora, eu pego o e-mail para responder depois. Tá? Muito obrigada, gente. Bom, Fernando, então. Eu vou ser muito rápido aqui, fazer algumas... Tinha lido também o paper. Primeiro, cumprimentar a professora pelo trabalho. Muito rapidamente, quer dizer, o que a gente percebe, não é, quando eu li a primeira vez o conhecido paper do professor Sérgio Abranches, a gente teve uma discussão no INSPER recentemente com ele, marcando os 30 anos de um novo livro, né, e eu chamava a atenção que no paper ele apresentava, isso nós estamos falando no final dos anos 80, né, apresentava a diversidade, né, partidária brasileira como uma expressão da diversidade da sociedade brasileira. Não é? Quer dizer, isso, de alguma maneira, na ciência política brasileira, foi uma tônica, né, nos anos 80, quer dizer, a ideia de que a abertura, que a criação dos partidos, né, que o sistema proporcional, de alguma maneira, fazia refletir a diversidade de um país continental, de um país diverso como o nosso, com diversidade regional, um país desigual, um país, enfim, com muitas clivagens sociais e regionais,
culturais distintas, né? Quer dizer, lendo o seu paper, né, e vendo o que aconteceu nesses 30 anos, isso foi um pouco nossa pauta de discussão lá, quer dizer, é como se o sistema partidário tivesse ele mesmo virado um sistema de pressão política. Não é? Isso que me reporta a lógica da public choice, a lógica do próprio mercado político, né, onde o sistema partidário se transforma numa espécie de constelação de grupos de pressão. Não é? Tu mesmo coloca, quer dizer que o crescimento da dispersão partidária ela se dará por processos e mecanismos intracongressuais. Não é? Ou seja, não é um sistema de grandes discussões de reformas feitas com a sociedade, com audiências públicas, etc. Mesmo menciona, em determinado momento do paper, que esses processos são mais lentos, mas eles são mais integradores, mais inclusivos. Não é? E isso não ocorre. Não é? Quer dizer, você tem... Então, todo esse trajeto, eu tomei nota assim, de todo, não vou repetir, tu já colocaste bem, mas todo esse trajeto de mudanças e ajustes, idas e vindas, não é, que em grande medida expressa a nossa judicialização, seja via Supremo, seja os tribunais, não é, TSE e a Justiça de uma maneira geral, não é, ou mesmo atos intracongressuais, como 2006, por exemplo, quando um ato da mesa cria uma estrutura de cargos para o PSC e para o PSOL. Não é? Quer dizer, primeiro permite a criação do novo partido, depois cria a estrutura, e aí você vai abrindo progressivamente, como uma ladeira escorregadia, você vai abrindo progressivamente janelas. Não é? Eu acho que tu colocaste muito bem, a partir do momento que se criam restrições, mas se criam portas de saída. Certo? Então, esse processo, o que a gente tem a impressão é que em 30 anos nós fomos escorregando, né? Esse processo... Enfim, e a partir daí, por que isso aconteceu? Né? É muito difícil, quer dizer, a minha impressão, quer dizer, que a ideia de que se tinha nos anos 80 de que o sistema partidário pudesse expressar a diversidade, isso na sociedade se perdeu. Quer dizer, hoje você tem o sistema partidário e a dispersão e a diversidade, enfim, a proliferação de partidos como uma expressão de um sistema de captura, né, do sistema político, de recursos, de negociação legislativo, executivo, enfim. Né? É uma espécie de degeneração macro do nosso sistema de modelo de presidencialismo de coalizão. Quer dizer, né? O que leva a questões, o Zé Álvaro colocou aqui a relação disso com a democracia, né? E o que leva a um paradoxo. Nas últimas eleições, nós tivemos o primeiro movimento de rejeição difuso, né, um pouco caótico, assim, da sociedade ao sistema partidário. Né? Eleições, por exemplo, em grandes colégios eleitorais, vamos pegar o caso de Minas Gerais e o caso do Rio de Janeiro, eu tive agora recentemente em Santa Catarina, o mesmo caso. Né? Comandante Moisés, que é do PSC, né? Do PSL, aliás, do PSL, ele é ele não era político, ele fez 70% dos votos, o sistema político tradicional de Santa Catarina diluiu-se, decompôs. Né? Ele é um bombeiro militar, né? Sem trajetória política. O caso um pouco do Witzel no Minas Gerais, é o caso do Romeu Zema, que para mim é o caso mais extremo, né? É um partido que acabou de surgir, um partido que nasce de fora do sistema político tradicional, do Congresso e tal. Mas, enfim. E o novo governo, que ontem mesmo eu vi uma entrevista do presidente eleito, onde ele disse que fará negociação com as frentes parlamentares, né? Algumas frentes parlamentares, né? Bancada evangélica, bancada ruralista, algumas bancadas transversais, e não conversa com os partidos. Né? Talvez não converse porque não tenha muito como conversar. Né? Você imagina conversar com os 30 partidos, ou 21 que fizeram a cláusula, ou pelo menos uma base aí um pouco superior a 20. Talvez por uma intuição, talvez por outras, pela natureza do processo eleitoral, enfim. Né? Mas o fato é que, e aí surge uma incógnita, que é um pouco o que se discute hoje, talvez uma das grandes incógnitas do momento da transição é como é que vai se dar o processo de governabilidade no Congresso, do próprio governo, das reformas. Né? O governo tem um plano audacioso de reformas, todas elas, seja da pauta, chamada pauta conservadora, seja da pauta econômica, demandam processo legislativo pesado, boa parte menos a Constituição, redução da maioridade penal. Tem que ter 308 votos na Câmara, tem que ter 48 votos no Senado, como é que faz? Né? Então, realmente nós estamos diante de uma indagação, o seu paper vem numa boa hora para se tentar entender isso. Né? Minhas observações, já vou concluindo aqui, para dizer algumas
algumas questões, né? E essa eleição aqui é mais a nível de provocações assim, muito rápidas também. Primeiro, a pergunta que me parece relevante, como é que desarma essa bomba? A bomba da dispersão partidária. Né? Acho que tem um elemento, talvez, poderia ser considerado um pouco mais, que é a proibição da coligação nas proporcionais que nós vamos ter em 2020. Não é? Eu não, quer dizer, há uma das teses é de que isso pode ter um efeito, eventualmente, mais forte do que a própria cláusula de barreira, essa nossa cláusula que eu chamo tropical, suave, né? Essa cláusula bossa nova, vamos chamar assim, não é? Que vai ficar lá em 2030, 3%. Quase não limita. Vamos lá. Então, por quê? Porque boa parte dessas pequenas legendas ou legendas com menos estrutura nos estados, elas dependem da coligação nas proporcionais para ter representação parlamentar. Então, eles precisam engatar numa coalizão, num partido de maior estrutura. Não podendo fazer isso, né, isso pode criar algum tipo de inibidor. Não acho que isso resolva o problema. Não resolve o problema. A verdade é que nós criamos uma série de incentivos, vamos chamar assim de instrumentos patrimoniais, vamos chamar assim, para que os grupos de pressão do sistema partidário, um deles, evidentemente, aquele gráfico que mostra a correlação entre o crescimento do fundo partidário e o aumento da expressão, ele é brutal, é óbvio. Né? Nós ampliamos não só o fundo eleitoral, o fundo partidário, como criamos o fundo de financiamento de campanhas. Né? Então, uma das minhas teses é nós precisamos reduzir os instrumentos patrimoniais. Nós precisamos, né? Analisando o resultado das eleições, né, e aqui eu quero dizer que eu não avancei em nenhuma pesquisa mais estruturada sobre isso, tá? Mas por intuição e algumas análises, tem um aluno meu que vem fazendo um trabalho sobre isso, mas ainda está um pouco incipiente, e eu quero dizer que o INSPER não tem curso de ciência política, mas alguns alunos se aventuram nessa área. Mas quer dizer, o impacto do fundo eleitoral, do dinheiro público nessa campanha foi relativamente menor, né? Foi relativamente menor. Nós tivemos muitos casos, ao começar pelo presidente eleito, praticamente usaram quase nada do fundo eleitoral, então a correlação de recursos por voto, ela é completamente atípica. Né? Claro, tem muito efeito conjuntural nisso, não dá para tirar de uma eleição uma regra, né? Mas uma hipótese que se tem, e é muito difícil ver como o Congresso vai reagir a isso. Né? A impressão que eu tenho é que o novo governo é muito avesso, um governo que vem de um outro tipo de marcha, né, em termos políticos. Sabe? Mas o Congresso vai aprovar novamente o Fundo de Financiamento de Campanha para as próximas eleições, financiamento público. Isso é uma indagação que eu não tenho resposta. Né? Mas uma saída, eventualmente, é essa. Não tem mais dinheiro público para a campanha. Não tem mais dinheiro público para a campanha. Né? Eu não sei como é que o sistema político reage a isso. Esses dias eu participei de um debate onde as pessoas que debatiam comigo diziam assim, não, mas tem que ter dinheiro público na campanha porque é importante para a democracia. Será que é importante? Pelo que tu estás, o teu paper, claramente ele me parece que ele sugere a seguinte tese: esse recurso foi capturado pelo sistema político, pelos grandes partidos, e ele acabou se transformando num instrumento de concentração partidária. Ele reteve a renovação. A renovação poderia ter sido maior, inclusive. Né? Quer dizer, como os partidos distribuíram para os deputados que tinham mandato boa parte dos recursos, né? Eu analisei listas e listas estaduais, onde você teve uma forte concentração no incumbent, né? De 2 milhões, 1,5 milhão. Isso foi objeto de negociação na janela partidária, né? Tanto para os que ficaram como para os que saíram, para os que trocaram. Então, uma hipótese é essa. Outra hipótese é o tempo de rádio e televisão. Depois que inventaram a internet passou a presidir as eleições, será que precisa tempo de rádio e televisão? Isso é mais uma pergunta normativa aqui. Né? Essa legislação foi criada antes da internet. Aliás, eu brinco sempre, porque a democracia foi inventada desde a internet, depois a gente não sabia o que fazer. Né? Brincando, mas nós criamos essa ideia do tempo de rádio e televisão como um instrumento democratizante também. Aqui, especialmente na eleição de São Paulo, foi uma espécie de show de horrores, né? Show de horrores, o que me leva intuitivamente à ideia de... Será que precisa ainda de tempo de rádio e televisão? Não. De novo, teve pouco impacto isso. Né? Enfim, porque esses instrumentos, tempo de rádio e televisão, fundo partidário, fundo de financiamento de campanha, etc., são
alguns dos instrumentos patrimoniais que determinaram esse processo de dispersão partidária. Né? Se você não mexe nisso, né, eu não vejo saída, eu não vejo como desarmar essa bomba, eu não vejo como... Né, simplesmente, eu acho muito difícil. Eu não vejo este governo com um projeto de reforma, como não via também o governo Temer, como também não via o governo Dilma, quer dizer, um projeto de reforma institucional. Alguns me dizem, não cabe ao governo me fazer isso, cabe às universidades, à sociedade, aos intelectuais, sei lá quem cabe, aos partidos. A quem cabe propor, né, ao Congresso Nacional, não há consenso mínimo sobre isso. Eu participei de N debates, acho que todo mundo aqui participou de N debates sobre reforma política. Né? Alguns reputam que, bom, nós devemos migrar para um sistema distrital misto, alguma variante disso, porque aí você tem um incentivo real na eleição majoritária do distrito até a consideração partidária. Lembrando que foi um dos criadores do atual sistema proporcional foi um notório gaúcho, esse Brasil, lá nos anos 30, onde foi criado exatamente na direção oposta, de garantir a proporcionalidade, que é um valor da democracia brasileira. Proporcionalidade. Eu não sei se está certo ou está errado, mas é um valor constitutivo do nosso sistema político-eleitoral. Né? Então, romper com isso, né, e eu percebo a dificuldade que o sistema político tem de avançar nessa direção, né, de romper com o princípio da proporcionalidade, que fatalmente um regime distrital misto fará. Né? Ele pode melhorar a qualidade da representação, accountability, uma série de outros, pode baratear o custo de campanha, pode reduzir a dispersão partidária, tem muitas virtudes, mas tem um custo. Eu, quer dizer que eu sou simpático até, mas reconheço que existe esse custo. A pergunta é possível, apenas a partir de pequenos ajustes, como esse, por exemplo, redução dos instrumentos patrimoniais, restrições, um enrijecimento de cláusulas de barreira, fazer uma reforma sustentável, desarmar essa bomba, ou você precisa realmente de uma reforma mais profunda na modelagem do sistema político-eleitoral? Né? Parece que são perguntas aí que a gente pode discutir. Boa, muito obrigado, Fernando. Então, nós vamos abrir agora para, se eventualmente houver outras questões também dos demais participantes, e daí pedir para a Ana responder em conjunto. Não sei se alguém quer, a Raquel. E aí, na sequência, eu faço as minhas questões. Bom, primeiro, obrigada, Ana, pela exposição, ao Fernando aí pelos comentários. É uma pergunta aqui para a Ana, que é importante. Não sei se você consegue me ajudar com isso, Aline, mas você falou em algum momento sobre lidar com o Congresso. Né? O que significa isso? Para os poderes estabelecidos, para o Executivo, principalmente. Né? Ou para ele próprio, internamente. Né? Você falou na paralisia decisória. Em que medida que esses vários elementos, como a fragmentação, a dispersão, as possibilidades de migração, e isso tem levado a esse fenômeno da paralisia. Em 1960, mais ou menos, o Vanderlei Guilherme dos Santos falou exatamente sobre a paralisia, sobre o quanto que o nosso Congresso não funcionava, e tinha ali um indicador fundamental, que era o indicador ideológico. Né? Tinha uma organização do Congresso, naquele momento, por questões fundamentais, por pautas fundamentais, que levava nada a funcionar. Levou ao que conhecemos. Né? O que significa essa paralisia hoje? É uma paralisia porque você não consegue tratar dos mecanismos que são os de barganha, e aí você não consegue, então, decidir, porque cada um vai com um preço, cada um vai com uma proposta, né, de funcionamento. O que é isso? Hoje, no Congresso, o que caracteriza essa paralisia? Ou porque você não consegue dar conta da movimentação dessas elites internas, mediante pautas específicas. O Fernando mencionou, o presidente eleito falou que vai tratar de bancadas, com bancadas. O Congresso não funciona com bancada, funciona com partido. Ninguém vota, os evangélicos estão votando. Eles podem se reunir, mas não existe isso. Né? A organização original não é essa. Então, o que significará lidar com o Congresso num cenário onde você tem mecanismos e imposições legais que definem a forma de funcionamento dos partidos e a sua forma de reorganização interna? Né? E aí um comentário apenas sobre aquilo que o Fernando falou do financiamento partidário,
que às vezes a gente fica criticando tanto o funcionamento do nosso sistema que a nossa possibilidade de jogar tudo fora é grande, né? Tem um risco ali. Quando você comenta de alguém ter falado que o financiamento público é importante porque a democracia tem que ser financiada, eu concordo rigorosamente com isso. A democracia tem que ser financiada pelo Estado. O problema é como é que você apreende os recursos para isso, né? Então, não se trata de repensar, não se trata de redefinir essa forma de apreensão dos recursos do Estado democrático para o financiamento da própria democracia e não mencionar que talvez ela não seja talvez o financiamento não seja necessário, ou com relação ao sistema proporcional. Ele é um valor do nosso sistema e alguns dizem, teses, livros e bibliografias dizem que eventualmente o sistema distrital pudesse melhorar a nossa capacidade de representação. Eu tenho sérias dúvidas disso, né? Porque, de novo, nós vamos entrar naquela peleja, né? O proporcional ajuda minorias, o distrital ajuda a proximidade e por aí vai. Em que medida que isso é uma discussão legítima para pensar o sistema eleitoral? Isso porque a Ana diz que o problema não é o sistema. Ela começa a apresentação dela, o problema não é o sistema, né? Então, eu queria entender, se o problema não é o sistema, onde está esse problema bendito? Está nas nossas elites? Está na maneira como elas se organizam? É possível, as nossas elites são muito ruins. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso sem nem pensar muito, porque já é um suposto. As nossas elites atuais são muito deficitárias no sentido de entender o sistema, tratar dele como um sistema representativo dentro das câmaras em que tem que ter funcionamento, né? Podem entender de várias coisas, mas não isto. E não maneira de articular-se, né? E nem de propositiva para pautas específicas. Então, qual que é o problema aqui para as coisas estarem funcionando tão mal? Para ter uma fragmentação. Eu entendo por que tem essa fragmentação, né? Nós sabemos por que ela está aqui, né? Em termos mecânicos, conjunturais. Tá. O que significa? Que mecanismos são esses? É a pergunta com a qual a gente saiu pela manhã, né? Que mecanismos são esses que estão ausentes do nosso sistema, que deveriam existir para controlar comportamentos institucionais ou de elites como esse que a gente está vendo? Eu não sei se você consegue responder isso agora em 2 minutos, mas de toda maneira, ou o Fernando, mas enfim, a pergunta está colocada. Bem, uma parte das coisas que eu ia levantar, a Raquel acabou de formular. Não, eu agradeço porque com isso nós poupamos tempo e energia e eu não preciso elaborar a minha questão. Mas eu acho que tem 2 questões interessantes, né? Bom, tem muitas questões, eu também quero agradecer a apresentação que a Ana fez, que é muito rica de dados, nos impulsiona, né, nos pressiona para pensar sobre a realidade. Talvez esse ponto de partida que você faz é interessante. O problema não é o sistema. O problema é o modo de funcionamento do sistema. Isso remete para uma questão que o Fernando chamou da manipulação de recursos patrimoniais. A minha pergunta é, afinal, levando em consideração a sua observação, as suas observações sobre as mudanças, às vezes erráticas, idas e vindas, às vezes contraditórias, e até com alguma ilógica no funcionamento, a pergunta que seria, o que move isso? O que está por trás dessas mudanças? Quem são esses atores? Qual é, digamos assim, motivação do ponto de vista normativo de valores, mas motivação do ponto de vista de interesse que levou a esse quadro que, em última análise, isso eu acho que eu preservaria das várias análises. Quer dizer, o processo de fragmentação não está ajudando a governabilidade. Mas, para além disso, o processo da fragmentação não está não está tornando mais transparente o processo da relação entre a sociedade e o sistema político, o Estado. Quer dizer, a fragmentação, que em tese seria, não é, mais partidos representariam os mais diferentes grupos da sociedade. Não tem nada a ver com isso, porque, na verdade, a disputa pelos patrimônios, pelos recursos, tem uma outra lógica. Não é? Então, uma questão é o que explicaria, qual é a lógica que explica esse processo de mudanças que você descreveu? Essa lógica está relacionada
com os interesses de manipulação. Para simplificar a questão, porque eu estou querendo incorporar o que foi dito até agora, é uma lógica para simplificar a manipulação dos recursos patrimoniais e nessa medida, dar poder para os grupos, dar representação, até agora a utilização tanto do fundo partidário como dos recursos de comunicação, principalmente rádio e televisão. E aí, parênteses, o Fernando tem toda a razão, essa última eleição mostrou que isso não funciona, quer dizer, mais. A hipótese do Manan, lá atrás, que acabou a democracia dos partidos e agora a democracia da comunicação de massa, tem que ser inteiramente repensada, porque, de repente, é a mensagem imediata. Bom, isso teve um impacto enorme, inclusive para a campanha de um candidato à presidência que não usou muito do fundo partidário, como o Fernando lembrou, mas usou a ad náusea nesses outros recursos. Bom, então tem um problema aí, não é? É a manipulação desses recursos que, no entanto, estão em questão. Isso seria uma possibilidade de explicar. É uma manipulação desse ponto de vista patrimonial, não é? De concentrar poderes, de se utilizar de poderes que são recursos públicos. Tem uma enorme lista de consequências que isso tem para a relação com a sociedade, mas eu acho que a gente precisaria entender isso. Ou a pergunta colocada de uma outra maneira, qual é o significado dessas decisões que tem essa lógica difícil de ser detectada, qual é o significado que isso tem para a qualidade da democracia? Porque a incidência da fragmentação, ela é fortíssima sobre a governabilidade, questões de coordenação, questões de definição da pauta, da agenda nacional, da agenda do país. A agenda do país não é só a agenda do Executivo, nem só a agenda do Congresso. A agenda do país, num certo sentido, envolveria algum grau de consenso que envolve, em alguma ponta, a sociedade, né? Mas isso está inteiramente fora do funcionamento desse. Então, eu faria a mesma pergunta, se não, em relação aos interesses patrimoniais, não é? A mesma pergunta pelo lado da qualidade da democracia. Que efeito isso tem para a qualidade da democracia? É claro que, na sequência desse debate, viriam questões que, aliás, o Fernando mencionou e a Raquel retomou. O que seria as possibilidades de reforma? O voto distrital misto resolve alguma coisa? Quebra a proporcionalidade até certo ponto, porque o misto combina as duas coisas, combina o majoritário e o proporcional, não é? É engraçado, um parênteses aqui, é engraçado, porque, num certo sentido, é uma reprodução do sistema brasileiro que já é hoje majoritário de um lado, proporcional do outro. Você elege o presidente, elege os senadores, elege os governadores pelo voto majoritário e a conexão dessas duas coisas, como nós sabemos, é extremamente complicada. Haja vista que os presidentes são eleitos junto com o Congresso e depois chegam no dia seguinte e dizem, bom, eu não sei se eu tenho maioria, como é que eu vou fazer para formar maioria? Ah, bom, não é com partidos, é com bancada. E tem uma grande incógnita sobre isso, não é que o presidente eleito está, de certa maneira, vocalizando de maneira confusa, como, aliás, a maior parte das manifestações dele são extremamente confusas, pouco elaboradas, mas está indicando um problema. O governo está tateando, está dizendo, não, vamos por esse caminho, mas é evidente que esse caminho não está apontando possibilidades muito fluentes. Então, a minha pergunta é, o que move esse fluxo de decisões que levou a esses impasses que você mencionou? Bom, evidentemente, a minha pergunta se estende também para o Fernando, claro. Eu vou tentar amarrar. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelas observações, Fernando. É bom você trazer essa parte dos dados eleitorais mesmo, porque aí complementa, né, porque eu tendo a olhar só para o Congresso, né? E agradecer os comentários, foram extremamente pertinentes. Bom, Raquel, se eu tiver a resposta a essa pergunta, eu vou me candidatar à presidência, eu vou ter a solução, entendeu? Mas eu nem tenho cacife para... Mas eu vou dar um pouquinho, né, do que eu acho. Então, amarrando, né, para não ficar muito extenso. Bom, professor, eu acho que tudo aqui acaba remetendo para aquela sua questão original, instituições importam. Eu acho que sempre bate nisso.
Eu acho que eu acho horrível, que sempre tento tirar, mas assim, eu acredito que a minha posição é basicamente o seguinte: eu sou contra a edição de várias leis. Eu acho que a gente tem um vício legiferante no país, de tudo se resolve com lei. E aí você edita a lei, por exemplo, e cada eleição, por exemplo, agora teve esse efeito das mídias sociais. Então vamos passar uma lei para isso. Se tem uma coisa que eu acho que essa eleição mostrou, é que aquela questão da água. A água vai procurar uma saída. Quem tem vazamento em prédio sabe disso. Você pode vir com a mais alta tecnologia, vai sair. Então, você tem que ter uma questão educativa muito mais. Eu sou contrário a você mudar. Eu, por exemplo, acho que... Já aprovou essa cláusula de desempenho? Tá. Então, pelo menos, deixa ela lá, deixa ela tomar efeito. Só que, por exemplo, você pode... Uma coisinha, por exemplo, você vê, mas aí não deu acesso nenhum, como é que um partido novo, supor que seja ideológico, que foi formado, tudo bem. O partido foi formado, ele precisa de algum recurso. Entendeu? E aí ele não vai ter nenhum se ele não estiver no Congresso, por exemplo. Isso é um problema. Particularmente, eu acho que se voltasse para a lei de 96, nós estaremos bem, só que tem que deixar implantar a cláusula toda. Não é como acontece. E vai acontecer de novo. Porque vai votar tudo de novo e vai tirar. Antes de entrar em efeito, a lei ela já é mudada. E isso mostra o quê, professor? O grande problema é que a gente tem das instituições. Entendeu? Elas não são fortes bastante. Nós temos um arcabouço legal interessante, nós temos um sistema. Aliás, quando eu acompanhava os visitantes na Câmara, parlamentos estrangeiros, eles olhavam, eles falavam assim, gente, mas isso aqui é totalmente primeiro mundo. E é. O senhor teve a oportunidade de ver lá, a gente tem sistemas altamente elaborados, um corpo, não estou defendendo, não estou fazendo corporativismo, mas a gente tem um corpo de servidores concursados agora já há bastante tempo, uma série de coisas, mas a coisa, ela não... É assim, qual é a lógica? A lógica é a instituição não é mais forte que o indivíduo. Então, se um grupo, num português mais chulo, mas assim, grita mais, ela vai passar. Então, você acaba mudando todo dia. E está aí a prova. Como é que você tem 33.700? E muitas coisas, eu acho que foi fomentado pela mídia, por exemplo, aquele índice de produção parlamentar. Me desculpe, aquilo é uma ignorância. Quantas leis você passou? Aquilo gera uma coisa, sabe, de querer toda hora colocar lá, eu fiz esse projeto, eu fiz aquilo, eu passei aquilo. A gente conhece vários parlamentares que, de repente, eles não apresentam proposta, mas são fundamentais num debate. São fundamentais para bloquear uma lei. Então, o papel do parlamentar ele é muito mais do que passar uma lei. Né? Então, acho que isso é... A instituição não está forte o bastante. E, a meu ver, você tem que deixar a coisa agir e não ficar mudando. E muda. E, para mim, a intervenção do Tribunal Superior, nesse aspecto, foi catastrófica, porque é o tempo inteiro. E aí, não funciona? Então, vamos lá de novo. Então, vamos lá de novo. E é uma coxa de retalhos. Então, eu acho que a primeira coisa, a lógica está aí. Entendeu? Não é uma lógica, é aquele grupo, aquele grupo, aquele grupo. Não. A instituição não está sendo forte o bastante. A lei não está sendo cumprida. A regulação não está. Vamos mudar. Que nem agora, a mesma coisa. Passou a eleição. Então, essa eleição, se teve alguma coisa, ela mostrou isso. Que não adianta, por exemplo, eu particularmente sou contra você só ter financiamento público. Eu acho que, como estava no começo, não bem no comecinho, não tinha nem para empresa. Mas eu acho que sim, por que não ter o financiamento de empresa? Seja regulado. Por que não ter o de pessoa física? Também. Porque, se você fecha, acontece o que aconteceu agora. Algum jeito vai ser dado. E, se você for pensar, o que vai dizer de uma eleição que foi financiada lá pelos eleitores? Então, ninguém vai poder falar nada. Então, está feito. Entendeu? O jeito foi dado. Algum jeito vai ser dado. E, agora, se você tiver uma regulação, uma apresentação dos diversos interesses, a mais equânime possível, aí a gente pode ter uma chance. Mas, do jeito que está mudando toda hora, eu acho que não tem condição. Não tem condição. Se continuar, eu, particularmente, acho que não tem condição. Concordo, Raquel, que eu não acho que é o sistema eleitoral, e toda vez que vem nesse ponto, acho que o Jairo fez muito a minha cabeça, que ele sempre foi proporcional, embora agora ele está mais. Eu sempre achei o nosso sistema fantástico. O problema dele você poderia ter um ajustezinho, essa questão da sobra, ou ter uma cláusula individual.
tudo bem. Ele funcionaria desde que, em primeiro lugar, você tem que ter uma educação do eleitor para ele entender o sistema. Então, eu até tenho um artigo isso, a função educadora dos partidos. Quando o legislador foi lá e colocou o fundo partidário, uma parte desse fundo era para ser o partido como fundação, e essa fundação era para educar o eleitor. E, além dessa fundação, tinha um TSE que fazia a campanha, explicar como é que você vota. Quando você vota num candidato de um partido, porque é uma lista. A pessoa não entende isso. Então, vai lá e fala, mas eu votei e veio aquele cara que não tem nada a ver. Ué, a coligação é um problema, com certeza. E até nas análises, quando eu fiz cenário até na época, para o PDT, os cenários de que cada sistema mudava, a coligação era o que mais mudava. Não era o sistema. Muitas vezes não era o sistema, era a coligação. Porque a coligação faz uma diferença absurda. Isso, com certeza. Então, acredito assim, que, e em outra coisa que eu acho que concordo com o senhor, é que falta na questão da liderança. A gente está faltando, muito pelo contrário, é você ter lideranças, você ter as coordenações, a coordenação realmente dos líderes dos partidos, a coordenação de liderança ali dentro, e como é que seria essa interação com o Congresso, Raquel, como você colocou? Concordo que eu acho que você não vai conseguir trabalhar com bancadas, porque, a não ser que você mude o regimento, porque o regimento é muito claro de que são bancadas partidárias. Então, não sei como é que vai ser feito. Agora, acho, como eu já havia dito, acredito que a gente tem que ter, mais do que nunca, lideranças importantes. Daí que eu acho que a escolha do presidente da Câmara e do Senado, dessa vez, vai ser muito importante, porque, com essa fragmentação enorme, e no Senado também, se você não tiver uma coordenação, você não vai passar nada. E como é que isso liga com a qualidade da democracia? Como eu já havia dito, pela aprovação de políticas públicas. E aí é o que eu acho que está faltando para a gente. O que eu chamo você usou o termo, Raquel, que eu acho que que a paralisia é justamente, a gente não tem mais um norte nós estamos caminhando assim. Entendeu? Não se aprova Quando começou com a Constituição, você tinha tantas matérias que você tinha que votar básicas, que ali, pelo menos, você tinha um norte, dado pela Constituição. Mas aí se começou a retalhar tanto, por exemplo, e agora vamos baixar a maioridade. Vamos agora. Então, assim, não para. Você não segue o norte. Então, é aquele negócio. Não sai do lugar, nem quem anda para todos os lados não sai do lugar. Então, eu acho que essa é a paralisia que eu vejo. Não é que o Congresso não vota, ele vota muito. Tem sessão direto. Aliás, ano passado, nossa, eu ficava impressionada, às vezes, os dias que as pessoas falavam assim, hoje é feriado, não vem ninguém. Vai tudo lotado. Eu nunca vi tanta votação. Aquele Congresso lotado, lotado, lotado. Mas não aparece para a população nada. Por quê? Porque, na verdade, não tem um norte. Eu acho que essa é a nossa grande paralisia. Eu acho que eu respondi um pouquinho, mas não dei a solução, Raquel. Não consigo. Eu tenho mais dúvidas do que certeza. Então... Poderia, mas sem brincadeira, eu tenho mais dúvidas do que certeza em todos esses pontos. Então, eu vou evitar colocar mais dúvidas aqui, mas eu queria agradecer muito o convite do Zé Álvaro e a Ana, a Raquel. Só 2 ou 3 coisas que eu acho que desse debate ainda nós precisamos colocar mais esforço, mais energia, né? Uma questão apareceu fortemente na sua apresentação e no comentário do Fernando, também no comentário da Raquel, não é? Que é a questão do financiamento. Sim. Eu partiria da premissa que é inevitável que a democracia tenha custo. Sim. Não tem outro jeito. Não dá para você ter votação, comunicação entre líderes ou partidos com os eleitores sem... Isso tem custos, né? Então, o problema consiste em saber quem vai fazer frente a esses custos. Se nós levarmos em conta a experiência de alguns países, ou você combina, faz mecanismos mistos de financiamento público e privado, não necessariamente privado de empresa, privado pode ser das pessoas físicas,
ou de organizações, ou de agrupamentos que na sociedade se articulam, se agregam, segmentos sociais, ou que seja, se agregam para poder apoiar causas, e apoiar mais do que causas, candidatos que levam em conta essas causas. Seria uma alternativa. Mas eu acho que é inevitável. Então, de um certo ponto de vista, o problema é saber que mecanismos vão funcionar para operar o controle das contas desse financiamento que será público ou com possibilidade de ter uma interação com financiamento privado, ser misto, né? Eu acho que a grande questão é o controle. O nosso grau de controle sobre esses gastos é muito baixo. Bom, entre outras razões, que é a mais simples de apontar, é porque o Tribunal Superior Eleitoral tem um número muito pequeno de funcionários. Não está aparelhado adequadamente, do ponto de vista técnico, para fazer acompanhamento de contas. Faz num certo nível, mas como nós vimos em várias... Por exemplo, as contas da campanha de 2014 demorou 4 anos para se concluir o processo. Quer dizer, digamos que não há nessa resposta, não há nenhuma atenção à ideia de você ter igualdade na competição eleitoral. Porque o que se levantou a respeito de 2014 é que, tendo sido uma campanha muito desequilibrada, o poder econômico, evidentemente o PT jamais aceitaria essa classificação, mas o poder econômico atuou de uma maneira muito decisiva e, num certo sentido, influenciou o resultado. Ora, nós precisamos de 4 anos para chegar a uma conclusão sobre isso. Quer dizer, tem algo de errado nisso, o que significa não ser capaz de responder para a sociedade a dúvida que surgiu de um dos... Eu não estou dizendo se foi certo ou errado o PSDB levantar aquela dúvida. Isso demanda uma outra discussão. Depois se revelou que era mais para encher o saco, como alguém disse, né? Um líder político que se justifica publicamente assim, evidentemente não é um líder político. Mas, em todo caso, sem entrar no mérito, existia uma dúvida ali, o sistema não pode ter tanto tempo para resolver uma dúvida dessa natureza. Então, acho que tem um problema aqui que nós vamos precisar aprofundar, que são alternativas para enfrentar a questão do financiamento de campanha. E aí tem 2 modelos mais conhecidos, que é o modelo americano, no qual você tem a inserção das empresas de uma maneira, para mim, pelo menos, estranha em alguns aspectos, e você tem o modelo europeu que combina várias alternativas. Eu acho que nós vamos ter que aprofundar um pouco mais essa discussão, né? Agora, uma outra coisa interessante é essa sobre o problema da representação. Quer dizer, o Fernando lembrou bem, quase que um ícone da democracia brasileira, não é? Desde os anos 30, a ideia de que a proporcionalidade deu voz para a diversidade que, em tese, espelharia, não é, o que acontece na sociedade. Bom, eu não sei se deu, mas em alguns momentos talvez tenha representado de alguma maneira e tal. Eu, quando olho o período 46-64, tinha várias... se viu muitos vícios ali, mas eu vejo algumas virtudes, né? Mas, em todo caso, deixando isso de lado, olhando o período mais recente, eu não sei se o sistema proporcional de 88 até agora, até 2018, foi realmente um espelho da diversidade da sociedade. Ou ele foi algo mais do que... Eu acho que ele foi algo mais do que isso, na linha do que o Fernando apontou, na linha de, né, exatamente de uma organização, de uma manipulação de recursos, etc., que tem vários efeitos, vantagens. Claro que atende a alguns interesses do ponto de vista econômico, social, mas eu não sei se dá conta da diversidade. Então, tem um problema aí. Temos um problema que também se expressa pelo fato de que um contingente muito grande dos eleitores não se sente representado. Eu sei que pesquisa de opinião não resolve tudo. Eu e a Raquel estamos nisso há muitos anos, mas nenhum de nós dois diria, olha, só porque a pesquisa disse, carimbou, e a realidade total. Em todo caso, que você tenha várias pesquisas seguidas, uma depois da outra, ano a ano, dizendo mais de 90% não se sente representado por nenhum partido, e de alguma maneira não se sente representado nas instituições parlamentares, se sente pouco representado, é contra, que acabe não apenas os benefícios e privilégios
dos deputados, mas alguns querem que feche o Congresso. Tem um problema aí. É preciso que, de alguma maneira, o sistema enfrente essa dúvida. O que está acontecendo nessa relação em que representados não se sentem representados por representantes, não é? A conexão não existe, tem pouco mecanismo de pressão, mesmo os segmentos dos eleitores que querem pressionar não encontram canais para fazer isso, não sabem como fazer. Eu, em muitas palestras, mas também em muitas entrevistas, como em muitas mensagens, frequentemente vem essa pergunta: professor, eu não sei o que fazer, como é que faz para pressionar? As pessoas ficam completamente perdidas, não é, em relação ao funcionamento da mediação sociedade-Estado, que deveria dizer respeito à representação. Então, eu acho que esse é um segundo problema que tem efeitos sobre a qualidade da democracia. Se nós pensarmos no conceito da qualidade da democracia, tanto pela relação responsividade e accountability. Responsividade, resposta às preferências dos eleitores, por um lado, e accountability, capacidade de controle do abuso do poder, ou capacidade de controle do modo como se gasta recurso público, a riqueza pública. Então, desse ponto de vista, eu acho que tem essa segunda questão que diz respeito à natureza da crise de representação. Será que a crise da representação é a porta que abre para a crise da democracia como um todo? Eu não estou fazendo essa afirmação, mas eu acho que é preciso ter essa indagação em perspectiva também, porque não é pouco o fato de que uma sociedade complexa, difícil, complicada como a brasileira se sinta pouco representada. Sempre alguém vai dizer: se sente pouco representada, mas vai lá e vota, tanto que votou e criou uma novidade nessa eleição. Eu acho que essa eleição foi uma exceção. A eleição de 2018, sob vários aspectos, ela foi uma grande exceção. Talvez ela se enquadre no que alguns colegas nossos trabalharam, a ideia de eleição crítica, né? Ela é crítica no sentido de que ela é uma espécie de ruptura do sistema. Ela está abrindo a possibilidade, ela olha o colapso do sistema e ela está abrindo a possibilidade de uma mudança do sistema. Mas não tem nenhuma perspectiva de que em direção o sistema vai mudar. Então, eu estou fazendo essa intervenção provocado por questões que vocês levantaram hoje de manhã e também agora pela sua apresentação, pelo comentário do Fernando, porque eu acho que são questões permanentes que, num certo sentido, vão nos ocupar em termos de pesquisa, de reflexão e também de elaboração teórica nos próximos anos, meses, décadas, não sei dizer, nesse futuro próximo. Bem, não sei se temos mais questões. Se não tiver, eu queria, então, nesse momento, agradecer muito a participação de todos, particularmente dos que vieram especialmente para trazer a sua contribuição. Eu acho que isso vai na sequência dessa agenda que tem sido permanente desse grupo de trabalho do Instituto de Estudos Avançados, que é de pensar por ângulos diferentes o tema da qualidade da democracia. Eu tenho que ser particularmente agradecido à Brita e à parceria com a Cátedra Marcius de Estudos Alemães e Europeus, que tem frequentemente feito inputs extremamente importantes para essa discussão e para a manutenção dessa agenda. Muito obrigado a todos, a todas, e, bom final de tarde.